No programa 9 Minutos de hoje, nós damos continuidade à conversa com o senador Ricardo Ferraço. Senador, nós terminamos nosso programa de ontem, você estava falando a respeito de uma coisa que infelizmente se perdeu, que é essa restauração do próprio senso da palavra política. A política é uma ciência ou uma arte mais elevada, talvez sobrepare todas, porque trata do interesse coletivo, né? É a arte do bem comum. Mas o nível, né, de promiscuidade, o nível de banalização do exercício na política, ela fez com que a política perdesse prestígio, perdesse referência. E esse é um espaço, esse é um esforço que nós precisamos fazer. Nós precisamos defender a política. Nós precisamos combater a política perversa, a política miúda, a política do dia a dia, a política, sabe, que não gera os avanços, as mudanças e as transformações que a sociedade precisa. Porque onde você não tem espaço para fazer política, o que você tem no lugar disso aí? Você tem o arbítrio, você tem a ditadura, você tem a ausência de uma coisa que é elementar, que é a liberdade para a pessoa se movimentar, raciocinar, se expressar, que é tão importante para o ser humano como o oxigênio. Uhum. Agora, do que o senhor está vendo aí, voltando a esse conceito da política como a promotora do bem comum, a promotora do bem comum, e não como a mera briga pelo poder, que na nossa cultura política se reduziu a isso, né? Inclusive com as pitadas maquiavélicas. Os meios justificam, os fins justificam os meios. Há quem diga, inclusive, que duas leituras que atrapalharam demais o desenvolvimento ocidental foi O Príncipe e A Arte da Guerra. Os empresários levaram a arte da guerra para o mundo empresarial e os políticos levaram os conceitos de Maquiavel para o mundo político. Uma distorção, a meu juízo, absoluta, porque não há nada mais extraordinário do que Sun Tzu e Maquiavel. O necessário é que você guarde a relação e a circunstância para o tempo. Contexto, né? O contexto em que isso foi escrito, né? Uhum. Eu acho que tanto Sun Tzu como Maquiavel são dois gênios que foram, de certa forma, tiveram o seu trabalho, o seu pensamento e a sua reflexão distorcidos. Eu acho que os maus políticos utilizam desses conceitos em circunstâncias que eles favorecem. Manipulam, né? Manipulam. Eu tenho assistido na prática em Brasília, eu tenho visto, né, tenho assistido e tenho convivido, esse conceito não é meu, é do cientista Sérgio Abranches, com o chamado presidencialismo de coalizão. No Brasil, a governabilidade, a chamada governabilidade, entre aspas, ela alcançou conceitos que fogem à sua origem, né? Ou seja, vale tudo em razão da governabilidade. Sim, os partidos, eles não se coesionam em razão de uma proposta comum, em razão de um programa de governo, e sim em razão dos seus interesses próprios. Nada pior para um Estado, né, que esse loteamento... O Ministério do Esporte é do PCdoB. Pronto, acabou. E aí você amplia, você multiplica isso pela administração pública, e enquanto você não cortar esse tipo de princípio na gestão, você vai continuar convivendo com crise. Por enquanto foram 6 ou 7 ministros, mas serão tantos outros, porque o problema é do modelo. Quer dizer, os partidos políticos, eles estão se organizando em torno dos seus interesses próprios. E aí o que você tem é um mosaico, o que você tem é a democracia brasileira perdendo qualidade. Agora, senador, com a cultura política que vigora no Senado em termos de praxis ou prática, tem espaço para, de fato, se implementar as reformas que todos nós sabemos há anos o Brasil precisa implementar no sentido de se modernizar, no sentido de se adequar às novas expectativas da população? Eu estou no Senado há muito pouco tempo, tem apenas um ano que eu tenho a satisfação de representar os capixabas. Mas o Senado é uma casa ultraconservadora. O Senado é uma casa que você, para fazer as coisas avançarem, você tem que dar muito duro. Eu faço parte de um movimento no Senado que está trabalhando para que nós possamos ampliar a democracia, possamos ampliar a transparência, possamos remover todo o entulho que faz parte da tradição de uma casa que não se acostumou no tempo a ser cobrada e a ser fiscalizada, né? Então, o Senado é sim uma casa conservadora e nós estamos lutando muito para que possamos fazer reformas e mudanças que possam aproximar
o Senado da sociedade brasileira. Não tem sentido você ser um representante popular, não importa se vereador, deputado, senador, se a sua representação, se o seu exercício não está absolutamente alinhado com aquilo que pensa e deseja a população brasileira. Senador, o que seria uma agenda urgente para o Senado hoje? Eu acho que o Senado tem que reformar o seu chamado modus mental e o seu modus operandi, né? A sua prática. O Senado ele tem que ser uma casa independente, tem que ser uma casa soberana, tem que ser uma casa que, em razão da experiência, enfim, de quem está lá, não possa ser substituída ou trocada por pequenos favores ou por indicações políticas. O Senado ele tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, não pode se curvar, não é? Pelos interesses menores. E é isso que tem acontecido, porque o Senado é uma casa ocupada por ex-presidentes, por ex-governadores, por ex-vice-governadores, por quem já caminhou muito na vida e se assusta, como eu me assustei, quando chega no Senado e vê uma casa que se submete à troca de pequenos favores, debate o acessório em vez do essencial. O Senado tem que ser autônomo, tem que ser soberano, tem que ter independência para pensar, sabe, permanentemente naquilo que interessa ao país. Lamentavelmente, nós temos uma maioria de senadores que se curva, tá certo, a uma prática política atrasada e carcomida pelo tempo. Em 9 minutos nós estamos conversando com o senador Ricardo Ferraz. A gente já volta. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o senador Ricardo Ferraz. Senador, o senhor mencionou a respeito de um cenário ideal e do que deve mudar para o Senado, né? A nossa representação está mais consentânea, mais ligada com a sociedade, a constatação de que o Estado, particularmente o Estado brasileiro, é caro para a sociedade, pagamos muito pelo que nos retorna. Agora vamos discutir questão do Espírito Santo nesse contexto, do ponto de vista tanto da eficácia da nossa representação, quanto da nossa própria posição. Como é que o senhor vê, por exemplo, essa questão do Pacto Federativo à luz dos desafios que o Espírito Santo enfrenta? Então, esse era um tema que o Senado deveria estar debruçado sobre ele, porque o Senado é a casa da Federação Brasileira. O Senado é a casa que representa os estados brasileiros, ou deveria ser, pelo menos constitucionalmente, essa é a prerrogativa do Senado. O Senado, por que cada estado, independente do seu tamanho, da sua população, da sua importância econômica, todos têm a mesma representação? Porque o Senado é a casa do equilíbrio nacional. Então, o Senado deveria se debruçar, sabe, prioritariamente em cima desses temas. E um dos temas mais importantes não é, a distorção da nossa federação. Nós temos uma federação que não atende, que não responde, que não oferece respostas ao país. Nós temos uma federação que concentra muito poder em torno da União e pouco poder em torno dos estados e em torno dos municípios. Quanto mais você aproxima o poder das pessoas, das comunidades, você melhora a capacidade de acertar. E nós temos uma federação que continua se submetendo a essa concentração cada vez maior. A União é quem mais arrecada e é quem menos investe, né? Se você faz uma comparação, de cada R$10 que são arrecadados no Brasil, estados e municípios investem quase R$7. Os outros 3 ficam para a União. Então, um tema como esse é um tema que deveria estar sendo discutido. Reformas como tributária, reformas como previdenciária, reformas como trabalhista, para que o nosso país possa se preparar para uma vida cada vez mais disputada, cada vez mais competitiva. Quem de nós em vida julgou assistir o que assistimos, né? Ou o declínio do governo ou dos Estados Unidos, o declínio das maiores potências europeias? Nós estamos, Eustáquio, diante de novos e importantes paradigmas. E não há como você perder tempo com aquilo que não é essencial. E nós temos, sinceramente, perdido muito tempo com aquilo que não é essencial, tempo com acessório, e aí estamos perdendo o que eu acho que é uma importantíssima e valiosa oportunidade para analisar o que está acontecendo com o mundo e o que nós estamos deixando de fazer para preparar o Brasil
para os tempos que advirão, que serão tempos muito competitivos, muito difíceis. Então, eu acho que nós temos que nos organizar, eu acho que nós temos, inclusive, que aprofundar, sabe assim, decisões que possam estar, inclusive, relacionadas ao que o Brasil tem de mais importante, que é a sua biodiversidade, que são os seus recursos naturais. Eu, sinceramente, não estou vendo, sabe, uma movimentação nessa direção, e isso vai fazer uma diferença muito grande nos próximos anos. Inclusive, você está vendo o crescente rumor sobre a Amazônia, né? A todo momento, né? A todo momento, porque o mundo caminha para ter 7 bilhões de habitantes. Como alimentar uma população como essa? Sem que a gente faça as ações adequadas e necessárias pela preservação e conservação dos nossos recursos naturais. Então, eu acho que nós estamos, de fato, de certa forma, banalizando, não é, o nosso exercício e a nossa representação, e eu acho que nós podemos ser fortemente cobrados no futuro. Vejam, ao mesmo tempo em que nós debatemos a distribuição dos royalties, nós precisamos debater também a aplicação desses royalties, a forma com que esses recursos são aplicados e o respeito que nós precisamos ter para as futuras gerações. O royalty, ou o petróleo, é um recurso finito. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, algumas regiões, alguns territórios não terão mais petróleo. O que fizeram a países como Finlândia, a países como Noruega? Estabeleceram engenharias, fundos soberanos. Esses recursos não podem ser gastos de qualquer maneira, não podem ser gastos com festa, com custeio. Tem que ser para investimento, tem que ser em ciência e tecnologia, tem que ser em inovação, tem que ser em educação. Porque quando esses recursos finalizarem, você tem que ter algo no lugar para poder enfrentar os novos tempos. Ô, senador, mas olha bem, veja bem, tem discussão hoje no mundo a respeito da obsolescência e da degradação da nossa matriz energética. Ou seja, disse que o aquecimento global já foi contratado. Mesmo se hoje os Estados Unidos admitissem, por exemplo, assinar o protocolo de Quioto, as nações industrializadas admitissem refrear o seu ritmo de atividade para evitar a exaustão do planeta, ela já está contratada com um navio se movimentando pela inércia. Desligou as máquinas, mas vai chegar. Nesse momento, será que não seria oportuno discutir a própria perspectiva do petróleo à luz de uma nova matriz energética? Porque há quem ache que petróleo devia continuar dormindo no chão para ser utilizado pelos nossos bisnetos como química fina. Então, nada mais adequado, a meu juízo, que você aproveitar esses recursos para investir em energia renovável. Porque em algum momento nós vamos ter que fazer a substituição dessas fontes de energia. Então, nós deveríamos estar aproveitando os recursos da energia fóssil para incorporarmos energias renováveis. Então, esse tipo de debate que nós precisamos fazer. Quer dizer, não apenas defender os royalties, mas defender uma aplicação que possa se traduzir numa melhoria e numa garantia de uma perenização, vida. Exatamente isso. Senador, encerrando, infelizmente, conversaríamos mais alguns 9 minutos, que o senhor tem o que nos dizer e a gente também tem o que lhe questionar. A questão do nosso modelo industrial. Para nós, para alguns capixabas, fica a impressão que aqui no Espírito Santo nós estamos aceitando aquilo que o mundo não quer. Como é que você vê isso? Nossa opção por uma política de industrialização baseada em commodity, em semi-manufaturado, quando o mundo está querendo vales de silício, quando o mundo está querendo tecnologia de informação, quando o mundo está querendo o abstrato. Eu acho que o nosso Estado está vivendo a sua terceira onda de desenvolvimento econômico. A primeira teve como foco a agricultura. A segunda teve como foco os grandes projetos industriais. E a terceira tem como foco o petróleo e o gás. Em todas elas você tem um traço comum. Nós somos um Estado que tem sido eficiente na produção de commodities. Nós precisamos ir para além disso. Nós precisamos gerar valor agregado na produção capixaba para que esse valor agregado possa produzir esses benefícios. E você tem como fazer isso, por exemplo, não se acomodando diante de um Estado que é simplesmente produtor de petróleo. Nós precisamos trazer para cá polo petroquímico, nós precisamos trazer para cá estaleiros, nós precisamos trazer para cá indústria metal mecânica que possa agregar valor a essas commodities. Então, eu acho que nós, de fato, estamos precisando colocar de pé um outro perfil de política industrial
que tenha como premissa esses novos marcos, esses novos paradigmas, não é, que estão liderando o mundo afora. Senador, eu sou muito grato ao senhor e à sua disponibilidade de estar conosco aqui esses 2 dias conversando. Muito grato pela sua presença. Para mim foi um prazer. Em 9 minutos a gente contou com a presença do senador Ricardo Ferraço. Até já. Sou passageiro.